Oi, pessoal. Olha só, a gente tanto fala em humanização das empresas, né? Por que as empresas estão engajadas em movimentos, em liderança, em servir, em transmitir conhecimento? Olha o perfil, tá, do que está acontecendo nas últimas décadas para cá, tá? No século XX, por exemplo, em termos de organização, nós tínhamos empresas no formato assim de pirâmide, tá? Agora, nós vivemos dentro das empresas em rede, em conexões. Então, por aí, você já começa a perceber a importância da questão das relações de transmissão de conhecimento e colaboração em equipe. Em termos de foco, antes a gente tinha um foco das empresas interno. Agora, o foco do trabalho está muito voltado para o externo. As pessoas estão buscando recursos externos aí para poder agregar valor aos seus produtos, aos seus serviços, enfim. Sobre o estilo das empresas, tá? No século XX, nós tínhamos um estilo de empresas bem estruturado, bem organizado em termos patrimoniais. Hoje é tudo flexível em termos de gestão, em termos. Se eu pensar no ponto de vista de força das empresas, tá? No século XX, eu tinha as empresas estáveis, né? Empresas calcadas na estabilidade e na segurança. Hoje, eu tenho as startups, eu tenho a mudança, eu tenho inovação, eu tenho tecnologia, eu tenho uma exigência do mercado pela democracia da informação e pelo próprio conhecimento e acesso mais facilitado do público dessa questão de mudanças rápidas que tem que acontecer para a liderança de mercado, tá? E uma dessas mudanças estão relacionadas, sim, à transmissão de conhecimento. Quando eu penso em recursos das empresas, antes nós tínhamos no século XX empresas que lideravam pela autossuficiência, né? Então, aquela empresa que tinha autoridade, ela era aquela que tinha autossuficiência. Hoje não. Hoje é aquela que tem independência. Independência de gerar conhecimento, de gerar inovação, de gerar produtos, de gerar serviços. Independência, tá, gente? Vamos adiante. E a esteira de produtos e serviços, pessoal? Se antes antigamente eu tinha produtos estruturados em produção de massa, que atendesse a massa. Então, as empresas que se destacavam, se performavam, elas pensavam em atender a massa. Hoje, mais ainda isso, tá? Pela questão da possibilidade da internet de eu transmitir conhecimento, isso se potencializou. Então, isso se mantém. A questão de produtos segue sendo as empresas líderes aquelas que pensam numa massa, em transformar as massas, tá? Agora, em termos de estratégia, tá? As estratégias antes, elas vinham de cima para baixo, CEOs para baixo. Hoje, elas já são mais customizadas. Então, hoje eu já contrato especialistas, já contrato consultores, hoje eu já escuto meus líderes, as minhas lideranças, hoje eu já faço pesquisa interna, hoje eu já faço pesquisa externa, tá? Para alterar e qualificar e melhorar essas estratégias. Depois, eu tenho a questão da motivação. Se antes eu tinha equipes motivadas, Se antes eu tinha equipes motivadas e engajadas para completar as minhas estratégias, então eu ia lá e perguntava assim, qual é a tua sugestão? Hoje não. Hoje eu não só fomento, como às vezes até eu exijo a participação das minhas equipes, né? Então as negociações em termos de motivação hoje, elas são contínuas, colaborativas para construir em equipe. Tá? Então essas são algumas mudanças básicas que as empresas estão passando aí dos anos 20 para os anos 21. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso altera todas as estratégias, não só as estratégias em níveis gerais, como estratégias em níveis táticas de marketing e operacionais, tá? Nas relações das lideranças, nas relações com os mercados, com as pessoas, tá? Isso é importante você ter essa visão aí de como que o mundo está se transformando e das múltiplas possibilidades que você tem aí na modernidade das empresas.